Bom dia a todos. É um prazer estarmos aqui novamente, como costumeiramente na última terça-feira de cada mês, debatendo temas de interesse do direito tributário, do direito constitucional tributário, da teoria geral do direito tributário. E hoje nós temos um tema muito interessante, cujo expositor palestrante será o nosso presidente, Dr. Schubert Farias Machado. É um tema bastante recente, é um tema que foi julgado no início de outubro, né, no início deste mês, portanto, pelo STF. É uma questão que já vinha bem aguardada e que diz respeito ao limite das multas tributárias, né, aplicado pelo STF por ocasião do julgamento do tema 863. Agradeço a presença de todos, tanto fisicamente como virtualmente, e se coloca nesse instante aberta a exposição do Dr. Schubert Farias Machado. Muito obrigado, Dr. Schubert, nosso presidente, e vamos ouvi-lo. Com certeza será um debate, uma palestra muito enriquecedora. Bom dia a todos. Obrigado, Pádua. É, a ideia é trazer para o debate, para a nossa reflexão, os efeitos possíveis que podem ser dados ao tema 863, decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no que diz respeito à fixação de um limite para as multas, inclusive no convite que foi feito a vocês todos para participar da nossa reunião de hoje. O tema foi colocado como limite das multas tributárias aplicado pelo STF, nesse tema 863. E a questão é exatamente essa. Que limite é esse? Como que ele deve ser entendido? Até onde ele deve ser aplicado? A tese foi aprovada pelo Supremo, como o Padre já destacou, agora ainda no começo deste mês, por unanimidade. É importante a gente destacar essa unanimidade, porque às vezes as divergências internas nos votos dos ministros, elas provocam mais dúvidas também. Então, aqui nós já temos uma unanimidade. Então, temos uma unanimidade da nossa Suprema Corte, no sentido de estabelecer um limite para a multa tributária. E o que é que diz a tese aprovada pelo Supremo? Diz assim: até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa qualificada em razão da sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% do débito tributário. Caso se verifique a reincidência, definida no artigo 44, parágrafo 1º-A da Lei 9.430, incluído pela Lei 14.689 de 2023, observando-se ainda o disposto no parágrafo 1º-C do citado artigo. Ora, o que nós temos aqui? O Supremo definiu como limite para a aplicação de uma multa tributária o percentual de 100%. E mais, em casos em que estiver configurada, demonstrada, comprovada, a sonegação, a fraude ou conluio. A exceção da reincidência 150, ela é específica, está definido o que é que se poderia entender como reincidência, e não é o caso agora de uma maior atenção, porque ela é uma exceção. A regra é 100% de limite de multa em caso de fraude, em caso de falso, em caso de evidente intuito de obter este resultado. O contribuinte há de estar movido por um interesse de deixar de pagar, no todo ou em parte, o tributo devido. Somente nessa situação se aplica, ou é possível se aplicar, uma multa de 100% do valor do tributo. Bom, e qual é o efeito disso? De que maneira isso pode ser entendido no dia a dia de quem trabalha com tributação, no dia a dia de quem opera
na economia brasileira, do contribuinte de uma maneira geral, como que ele deve entender isso. O ministro Toffoli, relator do caso, proferiu um voto onde faz uma minuciosa análise da natureza das multas tributárias e aponta, na teoria, a qualificação da multa, ou melhor, classificação da multa, como ela podendo ser a multa automática, que é aquela multa que incide independente de lançamento, aquela multa que incide independente da vontade, seja do fisco, seja do contribuinte, é aquela multa que é considerada multa moratória. O simples atraso, por si só, já impõe a incidência dessa multa. Essa é a chamada multa automática. E a multa, objeto de um lançamento. Ela só existe se houver o lançamento, que é a multa punitiva, a multa que é fixada no lançamento de ofício. E ainda uma terceira natureza de multa, que seria a multa isolada, que é aplicada nos casos de infração a obrigações acessórias tão somente, independente de haver ou não tributo devido, é por isso que ela é chamada de isolada. Ela é cobrada independente do tributo. Então, feitas essa divisão, essa classificação da multa nessas três categorias, a atenção do ministro se voltou para a multa punitiva. Se voltou para a multa punitiva e foi aí que ele desenvolveu a ideia, se referiu e se fundamentou essencialmente na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, referiu casos anteriores, nos quais o Supremo já havia rejeitado a possibilidade de multa de 500% sobre o valor do tributo, depois multas de 300% sobre o valor da operação não declarada, não escriturada, é o caso da venda sem nota fiscal. Na época, o Supremo considerou abusiva ou desproporcional a multa de 300%. E a partir daí ele coloca a indagação: se o Supremo já afastou 500, se o Supremo já afastou 300, qual seria um limite razoável a ser fixado? E partiu de um limite que já está na lei. Partiu de um limite que foi trazido agora, eu digo agora em 2023, recentemente, pela Lei 14.689, na verdade, a Lei 14.689 incorporou, trouxe um limite que já existia antes de 100% no valor da multa, e afastou o limite de 150. Então, antes a legislação tratava de 150, agora não, agora é 100%, o limite máximo como regra. 150 é admitido na reincidência. Eu estou deixando ela fora exatamente porque é exceção. Então, a Lei 14.689, de 2023, a mesma lei que regulou a questão do voto de qualidade no CARF e que foi objeto de apreciação no Congresso, de discussões, de negociações no Congresso, e se chegou a esse limite. Não, a multa não pode ser superior a 100%. E o ministro Toffoli entendeu que deveria acatar esse limite fixado na lei, acatar, inclusive, a exceção prevista na própria lei, que pode levar a 150 no caso de reincidência, e diz que até que haja tratamento específico da matéria por uma lei complementar federal, todos devem seguir esse limite, todos os entes federados, União Federal, estados e municípios, em todo e qualquer tempo. Aí ele modula os efeitos da decisão, mas, na prática, essa modulação só tem uma única consequência, é de evitar que o contribuinte peça a restituição de multas pagas em valores maiores que estes limites. Na prática, o processo que ainda estiver tramitando, seja judicial ou administrativo, ou até aquela multa que ainda não houver sido paga em qualquer situação, desde que decorrente de fatos anteriores à lei 14.693, que é a lei que trouxe 14.689, de 23, que é a lei que trouxe o novo regramento, se aplica o limite. Então, se está discutindo administrativamente
a cobrança da multa, se está discutindo judicialmente a cobrança da multa, é uma multa que o contribuinte ainda não pagou, todas elas devem sim obedecer ao limite agora fixado pelo Supremo em repercussão geral de 100%. Ora, se é assim, aí resta agora uma indagação. É, deixando de lado agora essa questão da multa por lançamento de ofício. A multa por lançamento de ofício estaria tratada expressamente no voto do ministro Toffoli, estaria expressamente limitada a 100% pela decisão unânime do Supremo, mas é até discutindo com amigos e, inclusive, conselheiros de órgãos administrativos de julgamento, se colocou a questão, e a multa isolada? Naquela multa que incide no descumprimento de obrigações acessórias. Essa multa vai estar submetida a esse limite? Até a colocação que se pode fazer é, ora, se não há tributo devido, mesmo que eu admita o limite de 100%, mas 100% de zero é zero. Então, eu não estou devendo tributo, eu não estou devendo multa alguma. Mas aí vem aquele apelo, não, mas algumas obrigações acessórias são muito importantes. Então, mesmo quando do descumprimento dessas obrigações não decorra falta de pagamento de tributo, mesmo nessas situações, a multa deve sim ser aplicada no caso de infração. Aí diz, tá bom, então a obrigação acessória, por si só, daria margem, no seu descumprimento, na infração, daria margem à aplicação de uma multa. Tá. Mas em que termos? Haveria limite para a aplicação dessas multas ou não? O limite de 100% previsto pelo Supremo se aplica aqui ou não? As dúvidas são colocadas e nós sabemos, quem aplica, quem cuida do direito tributário, sabe que existem multas pelo descumprimento de obrigações acessórias que podem sim ser muito severas, podem sim superar esse valor de 100%. Aqui no estado do Ceará mesmo existem multas de até 30% do valor da operação, quando o imposto é no máximo de 20%. Então, 30% já seria os 150 e mais. Sem dolo, sem fraude, muitas vezes sem culpa. E mesmo assim, eu vou pagar 30% do valor da operação, quando o Supremo já disse que o máximo em caso de dolo é de 100% do tributo devido, e 30% do valor da operação é muito mais do que 100% do tributo devido. Então, seria possível essa cobrança? Aí vem a pergunta, e como que eu chego a esses números? De que maneira eu vou calcular isso? É uma questão que fica em aberto. O que pode se dizer aqui, nos casos em que a cobrança da multa implicar em valor superior a 100% do tributo que seria devido naquela circunstância, naquela situação, obviamente a multa é indevida, é inconstitucional, é desproporcional. A, a, a questão ela está submetida ao Supremo. Num outro tema de repercussão geral, o tema 487, que já foi iniciado o julgamento. Esse julgamento já conta, inclusive, com o voto do relator, ministro Barroso, já conta com o voto do ministro Dias Toffoli, ao qual ele se refere, quando ele disse que adaptou o estudo e a pesquisa que ele já havia feito para o tema 487, aplicou agora para o tema 863, com os ajustes que ele entendeu que deveria fazer. E naquela situação, naquele julgamento do 487, aquele julgamento que está interrompido, houve pedido de destaque, ele saiu do plenário virtual e deve ser julgado no plenário físico. Esse tema, 487, já tem um voto, como já falei, do ministro Barroso e do ministro Toffoli. O ministro Barroso, no seu voto, entende que a multa isolada deve ser no máximo de 20% do tributo devido. Aí vem mais 20% do tributo devido, mas como assim? Se ela é isolada, pode ser que não tenha um tributo devido? O ministro Toffoli entende que ela pode chegar a 60% do tributo devido. Ah, mas e quando ela for isolada? Quando ela não tiver
nenhuma relação, nenhuma referência com o lançamento do tributo. Segundo o ministro Toffoli, ou 0,5% ou 1%, de 0,5% a 1% do valor da operação. Seria o limite. Sugestão no voto, que inclusive ainda pode até ser alterado. Nós sabemos que o voto antes da proclamação do julgamento pode ser revisto pelo seu prolator. Mas a sugestão já está colocada, o voto já está colocado. Ele sugere que seja entre 0,5% a 1%. Ora, se nós estamos diante de uma possibilidade de limite de 0,5% a 1%, e o ministro Toffoli diz que não é adequado se trabalhar com valor fixo, porque o valor fixo poderia levar a uma injustiça, em situações, dependendo da capacidade contributiva, esse valor fixo seria muito alto para alguns contribuintes de menor capacidade e seria muito baixo para os contribuintes de grande capacidade. Então, ele entende que deve haver, sim, uma relação com o valor da operação, mas ele aplica esses percentuais reduzidos, de 0,5% a 1%, o que está muito longe do que existe hoje. Hoje existem, como já falei, multas de até 30% do valor da operação, até valores maiores do que este. Então, a ideia é assim mesmo, o limite se aplica? E aí, nesse momento, eu peço que a gente reflita um pouquinho mais sobre essa questão das obrigações acessórias, a questão da multa isolada no caso do seu descumprimento, para que a gente possa construir um raciocínio, possa chegar a uma conclusão adequada para a resolução do problema. Muito se fala na questão da conduta indevida, da infração cometida pelo contribuinte. Se aponta logo casos de fraudes, casos de armação de condutas que seriam até previamente elaboradas no sentido de omitir pagamentos, de fraudar o fisco, as tais das organizações criminosas que estariam envolvidas com esse assunto. Mas aí eu pergunto, e o contribuinte honesto, o contribuinte de boa fé, aquele contribuinte que simplesmente se enredeia, se engoda, se atrapalha com a complexidade da nossa legislação tributária. Esse contribuinte vai ser tratado igual ao outro que se organiza só para fraudar? Haveria como fazer essa distinção? E aí vem, não, quando o tributo não é devido. Ora, quando o tributo não é devido, até aquele que diz que poderia estar agindo de má fé tem que ser visto de outra maneira. Ele não está devendo o tributo? A multa é isolada? Se a multa é isolada e ele não está devendo tributo, qual foi o dano que ele causou ao erário? Qual foi o dano causado ao Estado? Qual a atitude, o ato ilícito que deve ser punido? Não, é um ato de cooperação. Ele tem que cooperar com o Estado, ele tem que prestar informações, ele tem que estar pronto para oferecer o que o Estado precisar para a prática da sua iniciativa de fiscalização e de controle do pagamento de tributos. Ok, mas esse ato de não cooperação, ele é tão grave assim? Ele mereceria uma punição tão severa, diferente daquele que nem quer pagar o tributo, diferente daquele que simplesmente se omite e forja situações para não pagar no todo ou em parte o tributo? O que nos faz refletir assim, o tributo, o lançamento tributário, ele é uma manifestação do exercício do poder-dever do Estado de cobrar o tributo. E eu até coloco esse dever menor, do poder do Estado de cobrar tributo, do poder do Estado de exercer a sua soberania e exigir do cidadão essa contribuição necessária para a manutenção da máquina pública. Ora, se é assim, é ele que tem que dizer quanto é o valor. É o Estado que tem que dizer qual é o valor do tributo devido, cabendo ao contribuinte o controle dessa afirmação, da legalidade dessa afirmação, de quanto é que seria o tributo devido. No passado, os agentes do fisco estavam, assim, procurando se equilibrar
entre a prevaricação e o excesso de exação. A lei manda que cobre o tributo, e ele é obrigado a aplicar a lei e cobrar o tributo devido. Mas se ele cobrar um tributo que ele sabe que é indevido, ele pode estar cometendo excesso de exação. Se ele cobrar um tributo menor do que o devido, ele poderia estar talvez prevaricando e favorecendo indevidamente algum contribuinte. Então ele tentava se equilibrar aí. Alguns agentes reclamavam dessa situação incômoda. E eu até dou razão a eles na reclamação, mas ao mesmo tempo, essa situação incômoda depende do poder, ou decorre do poder de cobrar o tributo. Como é que você quer cobrar o tributo e ficar por isso mesmo? Então o princípio da legalidade não existe? Então eu tenho que admitir, a cobrança do tributo tem que seguir a lei. Se a cobrança do tributo tem que seguir a lei, ele não pode ser cobrado nem a mais, nem a menos. E quem tem que arcar com as consequências disso é quem cobra. Obviamente, quem cobra. Mas com o tempo, a situação foi se invertendo. Com o tempo, mais e mais obrigações foram transferidas ao contribuinte. Eu não vivi esse tempo, mas eu me recordo de uma afirmação feita por meu pai, de que ele, ainda contador, apresentava à Receita Federal o balanço da empresa. Ponto. A Receita Federal, diante de um balanço, iria calcular o imposto de renda devido e cobrar. Ela fazia tudo. O contribuinte se limitava a apresentar o balanço para a Receita. E as coisas foram mudando, 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 mudando. Hoje, o contribuinte faz tudo, calcula tudo, se submete a todos os prazos, a todas as situações, tem que dar conta de tudo. E se não fizer, é sonegador. E se errar, vamos chamar assim, para apurando um tributo a maior, tem que pagar, porque foi ele que calculou. Então, o princípio da legalidade fica colocado de maneira invertida. A lei agora só vale para o contribuinte. O Estado vai simplesmente conferir depois. Se tiver paga maior, fica como está. Se tiver paga menor, é um sonegador, bandido, que tem que ser multado e punido. Seria assim razoável? Seria bom que se admita isso? Seria esse o ambiente adequado para se pensar em multa isolada, punitiva, excessiva? Uma multa que tivesse, que implicasse num valor muitas vezes maior do que o próprio tributo? É uma questão que se coloca, é um pensamento que se coloca. Nós estamos vivendo hoje num ambiente de extrema complexidade, de extrema, inclusive, incoerência em muitas situações. Um contribuinte que se dirija a qualquer plantão fiscal, de qualquer repartição tributária do Brasil, vai ter a oportunidade de ouvir uma ou duas ou até três respostas diferentes para a mesma pergunta. Ora, se o fiscal está dando resposta diferente para a mesma pergunta, e eu, contribuinte, eu tenho que saber qual é. Ele que não tem certeza de qual é, eu vou ter que saber qual é. E pior, se eu não fizer correto, eu vou pagar multa? Por que eu vou pagar multa? E ainda vem outra questão que agrava a situação, e agrava de maneira sensível essa situação. É quando o fisco, sustentando que a obrigação tributária acessória tem que ser vista de maneira isolada e justifica a cobrança de multa isolada, ele ainda diz que tem que pagar de qualquer jeito, mesmo sem dolo, mesmo sem culpa. E a lei hoje prevê em diversas situações que a multa é exigida em caso de omissão ou erro no preenchimento de declarações. Então, se o contribuinte, por algum motivo, esquece, se de algum motivo interpreta de maneira equivocada a legislação tributária, uma instrução normativa ou um decreto, e preenche errado o formulário, ele vai pagar uma multa. Mesmo estando absolutamente de boa fé, mesmo tentando cumprir com a sua obrigação no tempo e no prazo correto, nos termos em que ela é exigida, mesmo assim, ele vai ter que pagar a multa? Seria razoável exigir multa na ausência do dolo? Ou até na ausência da culpa? É razoável exigir essa multa? Ah, mas aí se invoca o artigo 136 do CTN, diz que a infração independe da vontade, da intenção do contribuinte. Eu digo, mas esse 136 está sozinho, solto lá no CTN? Ele tem que ser lido de maneira isolada, como se nada mais existisse? E o artigo 112?
que fala, no caso de dúvida, deve ser aplicada a menor multa. E o artigo 108, que traz a possibilidade de aplicação da equidade na interpretação da legislação tributária sancionadora. Eles não servem, eles não devem ser necessariamente interpretados em conjunto com o 136, e aí, a partir daí, nós chegarmos à conclusão de que sim, a equidade deve sim ser aplicada, e aqui é importante destacar, a equidade não pode levar à dispensa do tributo devido, pode não, mas ela pode levar à dispensa da multa, sim, óbvio que pode. Numa situação concreta em que se demonstre que o contribuinte agiu de boa fé, numa situação concreta em que se demonstre até que não poderia ser outra a conduta, não há de se cobrar multa. Óbvio que não há de se cobrar multa. E aqui eu trago alguns casos concretos, reais, que mostram a dificuldade que o contribuinte fica e a possibilidade de abuso que pode haver por parte daquele que aplica uma multa tributária isolada. Houve um caso em que o contribuinte foi intimado a fornecer determinada documentação fiscal de anos anteriores, para que o fiscal verificasse a correção da escrituração contábil fiscal. E o contribuinte forneceu o que tinha, mas o fiscal disse: está faltando tais e tais notas fiscais. E o contribuinte: realmente está faltando, e essas eu não vou poder entregar. Mas por quê? Porque o meu estabelecimento fica na Avenida do Imperador, e quando chove muito em Fortaleza, a Avenida do Imperador virou uma lagoa, e essa lagoa transbordou para dentro da minha empresa e destruiu boa parte da documentação fiscal que estava lá. E eu tenho aqui, inclusive, um laudo prestado pelo Corpo de Bombeiros, indicando que ele foi chamado para verificar a ocorrência, constatou que realmente foi assim e que eu não pude mais fazer nada. A fiscal vai pagar a multa. Mas como vai pagar a multa? Vai pagar a multa, porque não está apresentando a documentação que eu estou pedindo. Mas e eu não tive, não quero saber de culpa, o 136. Independe da intenção. E você era obrigado a guardar a documentação. Você não tomou cuidado para não colocar em saco plástico, numa boia, numa coisa que ela não afundasse, que ela não destruísse, e vai ter que pagar a multa. E cobrou essa multa, e foi uma discussão grande no CONAT para poder tentar não pagar. E o CONAT terminou entendendo que tinha que pagar. Tem um outro caso em que um contribuinte também foi intimado a prestar informações e fornecer documentos. E ele diz: olha, eu tenho um problema. Por quê? Porque boa parte dessa documentação eu fui transportar de uma filial para outra, num carro forte, dentro de um malote, mas junto com esse malote também tinha dinheiro. Esse carro forte foi abordado na estrada, foi assaltado, os bandidos explodiram o carro forte, levaram tudo de dentro e levaram o malote com as notas fiscais também, certamente pensaram que era dinheiro que tinha dentro. E eu não tenho mais. Não, mas vai ter que pagar a multa. Não tem mais a nota, vai ter que pagar a multa. Mas está aqui, a polícia disse que o meu carro foi assaltado, teve explosão, que levaram a documentação. Não, mas vai ter que pagar a multa, a responsabilidade é sua. Vou ter que pagar a multa porque as notas não foram apresentadas. E olhe, sem um menor indício de fraude, de ocultação, de conluio, não pode se dizer assim: não, é porque esse contribuinte está sendo investigado, tem muita coisa errada na vida dele, e isso aqui faz parte de todo o erro. Não havia nada de errado, não havia um centavo de imposto devido apurado. A multa estava sendo cobrada porque a nota não foi apresentada, mesmo com toda essa justificativa. No primeiro caso, houve uma culpa. E eu estou dizendo culpa, assim, num bom sentido, de quem? Do Estado, que não fez a drenagem e a rua alagou. A água entrou na minha empresa e não foi por culpa minha, não. É porque não é comum uma rua virar rio. E no segundo caso, a culpa é do Estado, de novo, que não deu segurança ao meu carro para ir de uma filial para outra. Ele foi assaltado. Então, o Estado falha na sua prestação do serviço público necessário. E quem paga a multa sou eu, porque eu não guardei a documentação, eu não consegui me proteger contra o enchente, eu não consegui me proteger contra um bandido que assaltou o meu carro. E há também outras situações. O contribuinte calcula o crédito dele, que vai compensar com as contribuições de previdência, agora já no âmbito federal. E chega a um número e compensa. E ele é autuado e tem uma multa isolada de 150% por compensação indevida.
fraude. Eu digo, mas não houve fraude. Não, mas se você calculou errado. Eu calculei errado. Primeiro, eu acho que eu não calculei errado, eu acho que eu calculei certo. Não, mas eu estou dizendo que você calculou errado, ele fiscal está dizendo que ele calculou errado, e vai pagar a multa de 150% em cima de uma compensação fraudulenta. Mas onde é que está a fraude aqui? Não tem fraude. No máximo teria uma imperícia no cálculo. E no caso, ele nem imperícia reconhece, porque ele entende que calculou correto. O fiscal é que está determinando a exclusão de valores de retenção que não tem a prova do pagamento, como se eu fosse obrigado a provar o pagamento da retenção. Quem tem que pagar a retenção é quem retém. O meu cliente, que me paga pela minha fatura, retém 11% da nota fiscal. Aí eu vou compensar aqueles 11%, que é uma antecipação do que eu devo no fim do mês. E a Previdência, o fiscal da Receita, diz que eu não posso pagar, que aquele crédito não existe, porque o contribuinte, o agente que pagou a minha fatura, não fez o pagamento da retenção. O que é que eu tenho a ver com isso? Não tenho nada a ver com isso. Se ele está devendo, que cobre dele e não de mim. Não, mas eu ainda vou ser punido com multa de 150%, isolada. Tem outro caso também do Fisco Federal, em que o contribuinte é intimado para prestar um esclarecimento qualquer, muitas vezes a elaboração de uma planilha que o fiscal exige que ele prepare uma planilha demonstrando tal coisa. E o contribuinte diz: olha, eu não tenho essa planilha. Isso não está na minha contabilidade, eu não preciso produzir esse demonstrativo. Você quer o meu balanço está aqui, todos os lançamentos, a minha escrita contábil está aqui, a minha escrita fiscal está aqui, os meus livros de apuração dos impostos estão aqui, está tudo aqui, examine. Não, mas eu quero que você faça o demonstrativo tirando a operação tal e tal, tal. Mas eu não tenho esse demonstrativo. Não vai fazer? Multa agravada. Multa agravada. Multa agravada. Multa agravada, que pode chegar a 225%, porque eu não atendi a solicitação do fiscal. Havia um procurador da Fazenda Nacional, depois que o CARF considera que a multa é indevida, e apresenta um recurso especial, dirigido à Câmara Superior, sustentando que a multa é devida, sim, pela aplicação do 136, independe da intenção do agente, e tem que pagar. Ele tem que pagar a multa, mesmo que não haja dolo, fraude, conluio ou mesmo culpa. Tem que pagar. Porque a infração é objetiva, a responsabilidade é objetiva. E responsabilidade objetiva no direito sancionador. Como pode responsabilidade objetiva no direito sancionador? Mas aí vem a imputação dessa responsabilidade objetiva e a cobrança das multas. Multa elevada, todas essas multas acima de 100% do valor do tributo devido. E nesse caso nem tributo devido houve, e nesse caso nem embaraço houve. O próprio fiscal, quando lavrou o auto, calculou todo o valor do tributo que ele entendia devido, que era a contribuição de previdência, cobrou essa contribuição, que está sendo discutido se ela é realmente devida ou não, mas cobrou a multa isolada de 150%, dizendo que houve uma fraude, e ainda cobrou a multa agravada, dizendo que não houve a apresentação das informações que ele pediu, pelo simples fato do contribuinte não ter apresentado o que ele pediu, no tempo e no modo que ele pediu. Seja o que for que ele peça, eu vou ter que pagar multa por isso. Então, essas situações são reais, são situações concretas, são situações que existem e situações que nos levam a pensar: e quais são mesmo os limites para aplicação de multa? Nós podemos mesmo cobrar multa quando não houver dolo, fraude, quando não houver culpa, quando não houver redução do tributo devido, quando se decorrer muitas vezes de um erro plenamente justificável, essa multa é válida. E aí vem, vou admitir que até multa, tudo bem, pode ser cobrado. Eu descumpri a minha obrigação. Agora, em que patamar? A gente volta para a história do limite. Em que patamar? Então, vamos imaginar que o patamar há de ser esse agora fixado pelo Supremo. Nós não podemos admitir que se cobre hoje, no Brasil, depois dessa decisão do Supremo, nenhuma multa tributária cujo valor chegue a mais de 100% do tributo que seria devido, em nenhuma situação.
Nada justifica tratar uma obrigação tributária acessória com multa isolada de forma mais gravosa do que a obrigação principal. Ora, a obrigação acessória só existe para controlar o cumprimento da obrigação principal. A obrigação principal eu já cumpri, não tem tributo devido algum, mas vai ter que pagar multa isolada superior ao tributo que eu pagaria. Vou pagar de novo e mais caro? Por uma obrigação que não é minha, por uma obrigação que é do Estado, ele é que devia calcular tudo, fazer tudo. E aí vem a questão da modernidade. Aí vem a modernidade, vem os discursos que nós temos ouvido muitas e muitas vezes dos, dos auditores, dos representantes da Fazenda, da aplicação plena do princípio da cooperação. O contribuinte não pode mais ver a relação tributária como uma relação de guerra. Ele tem que ver a relação tributária como algo ameno, como algo amistoso, como algo de cooperação. Ok, os dois lados. O fisco tem que cooperar também. Óbvio que ele tem que cooperar também, não é o que tem que cooperar sozinho. Cooperação envolve necessariamente uma relação bilateral ou até multilateral. Eu não posso querer cooperação de um lado só. Então, se o fisco tem os dados e muitas vezes até já está fazendo a declaração pré-preenchida, por que eu posso ser punido? Se ele pode fazer tudo, eu posso ser punido porque eu não fiz algo que era o fisco que tinha que fazer, e ele até deve fazer. E muitas vezes, quando eu ainda indico, demonstro e comprovo que eu não fiz, ou porque houve um erro, ou porque eu não sabia, a legislação não era bem daquele jeito, ou eu até entendo que eu agi corretamente, mesmo assim, eu vou pagar multa quando eu não estou devendo tributo. Eu não vejo como se admitir isso. Nós temos que exigir a cooperação sempre, temos que exigir a cooperação, inclusive, no que diz respeito à solução dessas dúvidas todas. A Receita Federal, algumas vezes, responde a uma consulta negando efeito à consulta. E dizendo, não, eu não vou responder essa consulta não, porque você não identificou corretamente o fato. Você não está individualizando a sua dúvida, não está sendo específico aqui. Você cita um artigo de lei, mas não diz onde é que a dúvida está. Para dizer isso, o auditor escreveu 2, 3, 4, 5, 10 páginas, descrevendo tudo que eu fiz, toda a situação, para depois dizer que eu não fui claro e que ele não pode responder a minha dúvida. Ora, se ele conseguiu fazer aquilo, ele entendeu a situação. E ele não respondeu porque não quis, e não respondeu porque quis negar efeito à minha consulta. E qual é o efeito da minha consulta? Eu não pago nem multa nem juro enquanto ela não for respondida. Quando ele responder, mesmo que ele mande eu pagar, eu pago o tributo. Ali na hora, à vista. Sem multa e sem juro. Quando ele nega efeito à minha consulta, ele vai me cobrar o passado com multa e juro, porque ele está negando efeito à consulta. Cadê a cooperação aqui? Esse é um ato de cooperação? Esse é um ato amigável, amistoso? Esse é um ato de relação cordial com o contribuinte? A falta de regulamento. O artigo 212 do CTN diz que o fisco tem que editar anualmente um regulamento para cada tributo, para cada imposto. A falta de regulamento. Cadê a cooperação? Eu não sei nem o regulamento. Quantos anos passa sem ter um regulamento e a legislação mudando, 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 mudando? Eu não entendo mais nada, é tudo confuso. Os especialistas em direito tributário, os contadores e os advogados são os mais confusos porque eles vão querer realmente saber tudo e percebem que é impossível saber tudo. Quanto mais o contribuinte e não tem um regulamento anual que eu possa me basear por ele. Vocês imaginam hoje, talvez seja o sonho de qualquer tributarista ou de qualquer pessoa que lida com tributário, dizer assim, se eu abrir esse volume, eu estou falando volume de papel, mas a gente pode entender que é um volume digital, mas se eu abrir esse volume, eu vou ter aqui todas as respostas que eu preciso para resolver meus problemas. Seria maravilhoso, acho que todo mundo quer isso. Nós não temos. Por que nós não temos? Quando a gente vai examinar uma lei, aí tem um artigo. Isso aqui se aplica conforme o artigo tal da lei tal. Aí a gente vai na lei tal. E também é artigo tal da lei tal. A gente percebe, já abriu 3, 4, 5 volumes, ou páginas, ou janelas, para tentar entender um artigo. Podendo estar tudo consolidado no regulamento e eu já ter toda a resposta lá. Isso é cooperação?
ir ao prédio da Receita Federal e ser recebido por um segurança armado dizendo que você não entra, isso é cooperação? É cooperação? Então, assim, cooperação tem que ser vista dos dois lados, e quem mais pode cooperar é o fisco. É ele que mais pode cooperar, é ele que tem mais a dar nessa cooperação, ao invés de ficar exigindo do contribuinte a todo tempo essa cooperação que ele entende necessária. Então, visto dessa forma, nós estamos nos afastando cada vez mais da possibilidade de uma multa isolada gravosa. Como que eu vou aplicar uma multa isolada gravosa? Ah, mas tem que se ver o bandido. Ah, o bandido tem que ser visto mesmo, e o bandido tem que ser punido como bandido. Isso não se aplica para a grande maioria dos contribuintes. A grande maioria dos contribuintes não é bandido. É uma, é uma situação que não justifica. Então, quando o fisco estiver diante de essa fraude, esse conluio, essa sonegação, quando o fisco estiver diante de algo realmente que mereça e deva ser punido com severidade, que faça a aplicação da pena com toda a severidade possível, mas nunca aplicar genericamente a todos os contribuintes diante de toda essa situação, essa circunstância que nós vimos agora, ainda mais dizendo que a multa independe da vontade do contribuinte, depende da intenção, e que ele tem que pagar de qualquer jeito, mesmo quando o equívoco, o erro seja evidente e não tenha causado prejuízo algum ao fisco. Bom, eu fiz aqui algumas exposições apenas para que a gente desperte a atenção e a reflexão a respeito dos efeitos da decisão do Supremo, destacando que hoje a ideia é para a cobrança da multa vinculada ao tributo devido, a cobrança no lançamento de ofício, o limite está claro, é no máximo de 100%. E para a cobrança da multa isolada, para a cobrança das multas por obrigações acessórias, qual seria esse limite? Estariam ainda válidas as normas que tratam de multas que levam a valores superiores a este? Essa pergunta fica. Eu procurei dar alguns elementos para que a gente encontrasse uma resposta a ela. Agradeço a atenção de vocês todos e tenho certeza que agora se iniciará o momento mais importante da nossa manhã de debate aqui no Instituto Cearense de Estudos Tributários. Muito obrigado. Parabéns, doutor Schubert. Somos nós que agradecemos pela sua brilhante explanação. É, eu, a partir de algumas colocações que o doutor Schubert fez e outras que eu já tinha aqui em mente, a ideia é apenas reforçar, né, a exposição do doutor Schubert e também trazer algumas outras questões paralelas e que, obviamente, têm a ver com o assunto, no intuito de fomentar, no intuito de estimular o debate por parte de todos os presentes, inclusive, caso o doutor Schubert se ache conveniente fazer alguma pontuação acerca do que eu vou colocar aqui em alguns minutos. Bem, essa questão acerca dos limites no valor, nos percentuais das multas tributárias, ela já vem sendo discutida pelo STF há algum tempo, né? Até que, enfim, ao que se vê, foi firmada essa tese de repercussão geral, tentando, né, pôr um fim até que saia essa lei complementar. Não sei se depois que sair a lei complementar, a discussão não voltará à tona, né? Porque quem sabe se a lei complementar não vai botar uma multa de 300% como existia num passado não muito distante. Então, aparentemente, o STF pôs sim essa discussão, até que surja a lei complementar que a própria tese de repercussão geral se refere. Mas, assim, essa discussão, o início dela remonta ao ano de 2002, quando o STF julgou a ADI 5511, 551, dígito 1, do Rio de Janeiro. O ADCT, né, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, trazia em seu artigo 57, parágrafo 2º e 3º, uma previsão de que as multas pelo recolhimento de tributos aos cofres estaduais não poderiam ser inferiores a 2 vezes o valor do tributo.
Ou seja, a multa não poderia ser inferior ao dobro do valor do tributo. Inferior, não era o máximo, não, era inferior. Era um piso, ela tem que ser no mínimo o dobro. E o parágrafo terceiro, né, é para completar o pacote de violação ao princípio do que veda o não confisco e o direito fundamental à propriedade privada que está previsto no artigo 5º, o parágrafo terceiro fez a inteira, como diz o sertanejo, fez a inteira. As multas consequentes de sonegação de impostos ou taxas estaduais não poderão ser inferiores a 5 vezes o seu valor. Isso está lá. A ADI 555, 551, dígito 1, Estado do Rio de Janeiro, julgada em 2002, 24 de outubro de 2002. Fez agora, né, 22 anos, no final da semana passada, fez agora 22 anos. Aí o interessante, o bom de se ver, é os fundamentos empregados pelos ministros da corte para afastar essa aberração, né? Um dos fundamentos, né, o ministro Ilmar Galvão, relator, colocou que o artigo 150, inciso 4 da Constituição Federal, veda a utilização de tributo com efeito confiscatório. Aí lá vem a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a AGU, enfim, os representantes, né, do fisco, os próprios procuradores do Estado Fluminense, alegar, opa, mas espera aí, tributo é tributo, multa é multa, tributo não é sanção por ato ilícito, multa é sanção por ato ilícito, o conceito de tributo que está lá no artigo 3º do CTN não comporta multa, e vice-versa, porque multa não é sanção por ato ilícito. O que levou o STF, ao nosso ver, acertadamente, a dar uma interpretação extensiva ao artigo 150, inciso 4 da Constituição Federal, que trata da vedação à utilização de tributo com efeito confiscatório, entendendo que, onde se lê tributo, leia-se obrigação tributária. Porque, conforme se sabe, o artigo 113 do CTN diz que a obrigação tributária pode ser principal ou acessória. A principal vai ser pagamento de tributo ou penalidade pecuniária. Então, daí, o STF afastou a primeira tese que o fisco levantou de que o princípio do não confisco previsto no artigo 150, inciso 4 não seria aplicável às multas, né? Até diz que a atividade fiscal em sentido amplo do Estado, não pode ser onerosa a ponto de afetar a propriedade do contribuinte, confiscando-a a título de tributação. Tal limitação ao poder de tributar estende-se também às multas decorrentes das obrigações tributárias, ainda que não tenham elas natureza de tributo. Exatamente por conta dessa interpretação extensiva que visa dar concretude ao princípio, aliás, ao direito fundamental à propriedade privada, esculpido no artigo 5º da Constituição Federal de 88. Mas tem mais trechos aqui interessantes dos votos, né, dos ministros na ocasião, há 22 anos atrás. Um deles, o ministro Sepúlveda Pertence, reconhece a dificuldade de se estabelecer um limite. O que seria confisco? O que seria? Aí ele até cita o anterior ministro, né, Aliomar Baleiro, que diz, é difícil estabelecer um limite. Realmente a gente não sabe o limite, mas com certeza a gente sabe o que é confisco. A gente pode até não saber o que não é, mas a gente sabe o que é. Então, multas acima de uma vez o valor do tributo, ou seja, multas acima de 100%, no entender da corte, seriam confiscatórias. E agora, né, o STF entende por chancelar essa previsão contida na Lei 14.689 de 2023, que alterou o artigo 44, inserindo o parágrafo 1º, 1A, né, ao artigo 44 da Lei 9.430, passando a permitir, conforme
apresentado pelo Dr. Schubert, comentado pelo Dr. Schubert, passando a permitir multas de 150%. Eu tenho uma pergunta aqui, sim, só uma dúvida. E se essa multa, por acaso, dissesse, se essa multa não, se essa lei dissesse, por acaso, que em caso de reincidência a multa seria de 300%? Se dissesse, por acaso, que em caso de reincidência a multa fosse de 200%. Pelo visto, esse limite de 100, em caso de reincidência, diga-se de passagem, foi chancelado pelo STF. Mas, enfim, o que seria, né? E eu trago aqui para debate a literalidade da norma. O que seria essa tal reincidência? O parágrafo 1º-A do artigo 44 da Lei 9.430 de 1996, que foi incluído por essa lei de 2023, né? Que altera o CARF, altera a estrutura do CARF e ainda mexe em obrigação principal. O grande problema, doutor Schultz, o senhor há de convir comigo, e foi muito salutar falar acerca da importância da regulamentação anual, é o estado de insegurança jurídica que a gente vive. Uma lei que vai tratar de processo administrativo tributário acaba alterando a Lei 9.430, que trata de obrigação principal. É um negócio. É, em Sobral, uma lei que regulamentava, que criava um refis, a lei criava o refis, criou uma taxa do lixo, dentro da lei que criava o refis. Então, é um verdadeiro descaso com a segurança jurídica, com a certeza, com a previsibilidade, com a estabilidade do direito, com a transparência. A transparência é um princípio que foi colocado no artigo 145, parágrafo 2º da Constituição Federal, por obra da reforma tributária. Espera-se que isso seja observado, pelo menos de 2024 para frente, já que no passado não foi observado. Leis que tratam de assuntos estranhos acabam, aliás, de outros assuntos, acabam incluindo um corpo estranho dentro. Mas vamos lá. O artigo 1º-A, a qual a gente se reporta, traz o seguinte: verifica-se a reincidência prevista no inciso 7 do parágrafo 1º deste artigo, quando, no prazo de 2 anos, contado do lançamento em que tiver sido imputada a ação ou omissão tipificada nos artigos 71, 72, 73 da Lei 4.502 de 1964, ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu novamente em qualquer uma dessas ações ou omissões. A grande pergunta que se coloca é o seguinte, aí eu peço a ajuda do nosso professor, do nosso presidente. Será necessário, então, um lançamento anterior, tendo já aplicado essa multa ao contribuinte, e por ocasião do segundo lançamento, ficaria caracterizada uma reincidência a ponto de aplicar a multa majorada em 150%? Ou vamos imaginar o seguinte: o contribuinte vem fazendo um planejamento tributário que ele entende válido, orientado por profissionais de contabilidade, profissionais da advocacia tributária, e o fisco faz uma fiscalização e não aceita aquele planejamento tributário. Ele vem tomando determinados créditos, mas o fisco não aceita que aquilo ali seja crédito, por exemplo. Mas ele não vai fazer aquilo ali isoladamente, ele vai fazer isso continuamente, mês a mês. E aí, o fisco vai entender que é uma conduta continuada ou que é uma reincidência e já vai chegando logo com a multa de 150%, né, prevista para os casos de reincidência. Porque, com certeza, o fisco não vai achar que aquilo ali é um planejamento tributário aventureiro, que é um planejamento tributário infeliz, não. O fisco vai querer colocar nos artigos 71, 72 e, quem sabe, 73 da Lei 4.502, que tratam de quê? Que é essa que diz que quando houver reincidência nisso aqui,
teremos a multa majorada para 150%. Lá tem um conceito de sonegação, no artigo 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa, dolosa, dolosa. Se eu estou fazendo uma coisa achando que estou fazendo certo, eu não estou fazendo uma coisa achando que estou fraudando ninguém, é porque eu acho que aquilo ali é certo. Não é dolo. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar total ou parcialmente o conhecimento da autoridade fazendária do fato gerador ou das condições pessoais do contribuinte. Fraude é toda ação ou omissão dolosa. Aí vai o artigo 72 que trata da fraude. Tendente a impedir ou retardar parcialmente ou totalmente a ocorrência do fato gerador. Conluio é um ajuste doloso entre duas ou mais pessoas para fazer o que eu disse antes aqui, do 71 e do 72, a sonegação ou a fraude. Então, uma indagação que eu faria para o doutor Schubert, né, é, existiria diferença entre uma conduta continuada ou uma reincidência para fins de aplicação da multa de 150%, né? O contribuinte que é pego sem fraude, sem dolo de lesar o físico, mas que ele entende, a interpretação dele é de que aquilo ali é daquela forma, por exemplo, que aquilo ali gera crédito. Ele poderia sofrer essa multa majorada de 150%. A atitude dele se encaixaria no artigo 71, 72 ou quem sabe o 73 da referida lei de 1974. Outra colocação, para não me estender muito, é, doutor Chup, está cerca da responsabilidade objetiva por infrações à legislação tributária. Certa vez, eu vi o doutor Hugo proferindo uma palestra mencionando a complexidade da legislação tributária, que todo mundo sabe, que nem os próprios auditores dominam plenamente, nem aquelas pessoas que o dia a dia delas, é, estudando a legislação tributária, aplicando, supostamente aplicando a legislação tributária, conhecem 100% a legislação tributária, principalmente se for o caso do tributo estadual ICMS. Mas a pergunta que se faz, né, é, diante da falta desse tal regulamento anual, né, eventualmente, se alguém não souber, o artigo 212 do CTN trata que os poderes executivos federal, estaduais, municipais expedirão por decreto, dentro de 90 dias da entrada em vigor desta lei, ou seja, do Código Tributário Nacional, que semana passada, né, aniversariou, lei 5.172, de 25 de outubro de 1967, aniversariou semana passada. Bem, entrada em vigor, consolidarão em texto único da legislação vigente relativa a cada um dos tributos, repetindo esta providência até 31 de janeiro de cada ano, trocando em miúdos. O artigo 212 do CTN determina que anualmente os chefes de executivo, em qualquer esfera, estadual, federal, municipal, até 31 de janeiro de cada ano, eles consolidem toda a legislação tributária por tributo em um texto único através de decreto. Essa providência não é feita. Diante dessa omissão, seria razoável conceber uma responsabilidade objetiva, né, prevista no artigo 136 do CTN por infrações à legislação tributária. A responsabilidade objetiva é aquela que independe de dolo, fraude, de efeitos ou da intenção do agente, conforme está lá literalmente dito no artigo 136. Ou seja, o fisco teria condições de imputar a responsabilidade objetiva quando ele mesmo descumpre o CTN no seu dever de transparência, não observando o que dispõe o artigo 212 do CTN. Seriam essas duas colocações que se faz apenas a título de despertar o debate, contribuir ainda mais para as discussões. Muito obrigado. Bom, tem alguma outra pergunta aí, Padre? Não, não. No chat não tem nenhuma pergunta.
Aqui algum dos presentes quer fazer alguma pergunta, alguma colocação, alguma explicação. O Padre colocou duas questões muito importantes. Primeiro, que diz respeito à reincidência. Para que nós entendamos que a reincidência está presente, há necessidade, acho que necessária, da primeira incidência. Estou reincidindo, eu tenho que incidir primeiro. E a incidência primeira só se caracteriza quando há um lançamento, quando há um lançamento da multa, quando há uma apuração da conduta. Então, o contribuinte está sendo acusado de qualquer prática ilícita, a primeira acusação tem que existir. O primeiro lançamento da multa tem que existir. Até porque, a partir dele, ele vai estar prevenido de que não deve agir daquela forma. Se depois desse lançamento, se depois desse momento, ele novamente voltar a agir da mesma forma, é que podemos considerar que poderia estar ali havendo alguma reincidência. Antes disso, não, padre. Mesmo que seja uma conduta continuada, mesmo que ele possa ser considerado até contumaz em determinadas condutas, mas antes do primeiro lançamento, não vejo como se aplicar essa ideia da reincidência. E no que diz respeito à responsabilidade objetiva, eu entendo que essa responsabilidade objetiva não deve haver nunca. A infração, ela pressupõe uma, uma intenção, ela pressupõe uma motivação, ela pressupõe uma razão de ser. Eu não posso ser imputado uma multa, uma consequência com a responsabilidade objetiva, mesmo na ausência de dolo ou culpa. Não tem sentido. Então, a única situação em que a doutrina admite a responsabilidade objetiva de uma forma mais ampla é nos casos de indenização, é quando você causa prejuízo a alguém. Então, mesmo quando você não tem não está configurado o dolo ou a culpa no prejuízo que você causou, mas como o prejuízo é real, como ele existiu e como foi causado a terceiro, então se admite a possibilidade de uma responsabilidade objetiva por essa indenização. Mas fora esse exemplo, não vejo como, a não ser que a gente parta para uma questão de extrema, vamos chamar assim, situação de autoritarismo, de imposição da força, assim, colocar como responsabilidade objetiva. É uma doutrina autoritária, aquela que admite a possibilidade de responsabilidade objetiva. E, no caso, isso se mostra muito mais verdadeiro, muito mais presente na nossa realidade, quando nós temos essa situação de insegurança jurídica terrível que a gente vive hoje, como você já destacou. Então, diante de um ambiente de extrema insegurança, eu ainda vou ser responsabilizado objetivamente por um erro que eu cometo, não tem o menor sentido. E, mais ainda, quando boa parte dessa insegurança decorre de ação do Estado. Você falou da lei que trata de um outro assunto. Existe uma lei complementar 95, de 1998, já tem um bom tempo, que determina como a lei deve ser feita, passo a passo. Todas as instruções para o legislador, como ele deve fazer uma lei. E uma das coisas que tem lá é que ele não pode fazer isso, de misturar assuntos na mesma dispositivo. Cada assunto tem que ser tratado de maneira apartada, separada, para você entender melhor o que está escrito ali. Essa lei complementar nunca foi cumprida. Nunca foi cumprida. E fica por isso mesmo. Quem é que tem que cumprir a lei? O legislador. O legislador faz uma lei e ele mesmo descumpre. Tá? Então, essa lei complementar tem que ser cumprida. Além disso, tem a questão do regulamento, que você se referiu. Ora, se o Estado também não define as normas tributárias que estão em vigor naquele ano através de um regulamento, eu teria que ter, no mínimo, aquela ideia de que até aquela data o que está em vigor é aquilo. Como é que ele vai poder me exigir que eu cumpra tudo? Até aquela presunção de princípio geral de direito que ninguém pode alegar desconhecimento da lei para não cumpri-la, até essa presunção hoje a gente tem que vê-la com mais calma, com mais cautela. Porque como que eu posso simplesmente aplicar que ninguém pode dizer que não conhece a lei, se na verdade essa lei muda toda hora, se essa lei tem interpretações as mais diversas possíveis, se essa lei não está consolidada no regulamento anual, se essa lei tem dentro dela que a gente
vulgarmente chama de jabuti, de tudo que é lado, assuntos totalmente estranhos a ela, que estão ali. Você não lê aqui, às vezes é num parágrafo, foda. Tem um artigo, mas o parágrafo tem escrito alguma coisa lá que não era para estar. Então, ou você lê letra por letra, linha por linha, vírgula por vírgula, ou você não vai ter segurança do que está dito ali, o que não é razoável, né? Daí a gente vem também agora para a questão da multa, voltando para a questão da multa, que também você colocou, o limite, por que que é 100, por que é 150, e se pode se estabelecer um limite, não pode se estabelecer um limite. Aí vem, limites, nós já estamos habituados a eles. Limites já estão na Constituição, os mais diversos. Limites ao direito sancionador, que muitas vezes é visto só o direito penal, mas esse se aplica para qualquer direito sancionador, que é uma outra separação aí que eu acho que não deveria haver entre o direito penal e o direito administrativo sancionador. Tudo é direito sancionador, não tem diferença, não há como fazer a diferença. E aí vem, a Constituição não permite a pena cruel, a pena de morte, a pena perpétua, não proíbe a tortura. São limites colocados às penas. Limites que partem de uma valoração da repressão ou da consequência do ilícito. Então, não há ilícito algum no Brasil que justifique pena de morte. Não há ilícito algum no Brasil que justifique prisão perpétua. Não há ilícito algum no Brasil que justifique uma pena cruel, uma tortura. Então, é um limite que foi colocado. Esse limite pode sim ser colocado para as multas também. Não há infração alguma que justifique multa acima desse valor. E aí se aplica a questão da proporcionalidade. E a proporcionalidade, a doutrina coloca, é aquela que é necessária, suficiente e proporcional ao sentido estrito. Então, aquela multa é necessária? É, porque se eu não aplicar, ela vai esvaziar a exigência da conduta. Ela é suficiente? Tem que saber se ela tem o valor suficiente para motivar aquela conduta. E ela é proporcional entre a gravidade da infração cometida e o valor que foi exigido. Então, estando presentes esses três elementos, está caracterizada a proporcionalidade a justificar a fixação do valor da multa. E nós temos que estar sempre atentos a isso. O que é algo que nós devemos evitar sempre é dizer, não, é tantos por cento, a lei mandou pagar isso, a responsabilidade é objetiva, errou, pagou. Isso aqui não tem sentido mais se falar. Não tem sentido. Nada justifica esse pensamento. A não ser que você queira trocar a multa ou o tributo pela multa, passe a arrecadação a se valer em cima dessas multas, e aí vai ter uma situação muito mais difícil de controle por parte do contribuinte, porque o tributo tem que ter o correio fato gerador, tem que estar presente o devido processo legal, o lançamento, todos aqueles detalhes. Na multa, não. Na multa eu vou pagar até sem ter vontade, sem ter nem que. Eu não queria nem que o fato ocorresse, eu nem quis isso, mesmo assim, eu vou ter que pagar a multa. Por responsabilidade objetiva e muitas vezes em valor superior ao tributo que a lei prevê como devido naquela situação. Então, a ideia é essa, eu acho que é um assunto que merece a atenção de todos, merece a reflexão, e entendo que, e aí já manifestando a minha opinião específica sobre o assunto, que o limite, que o Supremo sim fixou o limite máximo de 100% do valor do tributo devido como limite para a cobrança de multas tributárias, quaisquer que sejam essas multas, quaisquer que seja a natureza dessas multas, elas não podem ser superiores a 100% do tributo que seria devido na situação. E se disser, não, mas essa é a multa isolada, não tem tributo devido aqui, nós temos que ter um parâmetro, nós temos que buscar esse parâmetro. O voto do ministro Toffoli deixou muito claro que está em aberta a questão e que tem que ser visto caso a caso, tem que ser pensado em como aplicar. O limite foi dado, não pode ser superior a 100% do valor do tributo devido ou que seria devido na situação. Esse limite já está estabelecido, entendo eu que ele não pode ser superado, o que significa, de uma maneira direta, que qualquer multa, como aqui, as multas do Estado do Ceará, que falem em, por exemplo, 30% do valor da operação, mesmo na ausência do tributo devido, elas são inválidas. Por quê? Porque o tributo, mesmo que fosse devido, nunca seria 30%. O ICMS é 20% alíquoto. Então, a ideia é já se trabalhar com esses parâmetros limitadores para, a partir deles, a gente evoluir
para o caso a caso. Aí vem o artigo 108, que diz que do CTN, que determina a aplicação da equidade, o artigo 112, que diz que no caso de dúvida se aplica a legislação mais favorável ao contribuinte, e a gente vai encontrando um caminho que tenha um equilíbrio entre a necessidade do Estado coibir determinadas condutas, mesmo que não impliquem na falta de pagamento de tributo, e o contribuinte que tenta se defender nesse mar de insegurança jurídica que ele vive. Tenta se defender diante da falta de certeza de como agir. Então, nisso aí tem que se partir para o equilíbrio, partir para uma conduta que evite injustiças, iniquidades, né, e cobranças indevidas. E isso é o que se espera, né, que ocorra. E mesmo quando essa lei complementar vier, é isso que se espera que o legislador veja e cuide dessa maneira o assunto. Muito obrigado, doutor Schubert. É, alguém dos presentes fisicamente ou virtualmente deseja contribuir, fazer alguma indagação, colocar algum ponto relacionado ao tema, ou até mesmo, quem sabe, relacionado a algum outro assunto de direito tributário? Bom dia, bom dia. Só para ressaltar aqui, a cabeça, vamos dizer assim, limitante do fisco, né? A gente, uma ida a semana passada ao CONAT, a gente levantou essa questão da multa, e aí um dos julgadores falou: ah, mas só se aplica para a qualificada. É só para a multa qualificada. Ainda que fosse, né? Que se tivesse essa interpretação extensiva. Ora, mas a qualificada é a mais grave. É onde eu tenho a pior das situações. Então, quer dizer que em outras eu teria que fixar ou atribuir um valor maior do que para fraude, conluio? Não faz o menor sentido, né? Então, você vê que a justiça fiscal, ela é deixada de lado. Os órgãos julgadores, eles muitas vezes não, a maioria das vezes eles esquecem esse princípio que deveria nortear. Ali eles teriam que deixar de lado, sou fisco, eu tenho que avaliar as situações no caso concreto, né? E não é feito isso. Aí reitera essa questão da segurança jurídica, né? Também que não tem, ora se julga de uma forma, ora de outra, não há o respeito à justiça fiscal, não há respeito né, quase nenhum dos princípios. É só para manifestar a indignação mesmo. Muito obrigado, Gabriela. A sua colocação é perfeita no sentido de que se busca, o fisco busca sempre, os agentes do fisco buscam sempre justificar a cobrança. Então, isso é só para multa qualificada. E qual é a outra multa mesmo que pode ser cobrada acima desse limite? Se nem a qualificada pode, né? Quer dizer, não, o Supremo só limitou a multa qualificada. Tudo bem, as outras multas ficam sem limite, nenhum limite. O legislador é livre para cobrar o que quer, né? Então, a ideia é enxergar esse limite que o Supremo estabeleceu como um limite amplo, um limite geral para toda e qualquer multa que o fisco venha a aplicar contra o contribuinte. Identificá-la, classificá-la, adjetivá-la como multa qualificada, só faz confirmar isso, porque se é o mais grave, não pode ter outro além dele, outro acima dele, outro maior do que ele. Tá? Então, a ideia de procurar fugir do limite, dizendo que ele só se aplica para determinada multa, eu acho que é uma forma de tentar tangenciar a decisão do Supremo. E o Supremo foi claro quando determinou a aplicação dessa decisão, desse tema, em repercussão geral, para todos os entes federados, em todos os processos administrativos, em todos os processos judiciais, em todas as situações. Então, não há como fugir dele. O que talvez nós tenhamos alguma dificuldade é encontrar esse limite no caso concreto, mas nunca devemos desistir de buscar. Vamos buscar, vamos encontrá-lo, vamos procurar esse limite e não admitir que seja cobrado multa superior a ele. Essa é a ideia. E os órgãos administrativos de julgamento devem ser talvez os primeiros a se deparar com esse assunto. Muitos processos estão em tramitação.
e todos eles vão demandar a análise dos casos concretos, e os julgadores administrativos estão agora com essa questão a ser decidida, a ser analisada e decidida. Vamos torcer para que apliquem o direito com a proporcionalidade, a equidade, a justiça que o cidadão brasileiro merece. A modulação está colocada assim de uma maneira muito objetiva. Como eu falei, ela só exclui as multas pagas. Então, as multas que já foram pagas, foram pagas. Mas a multa que ainda não foi paga, seja porque está num processo administrativo, seja porque está num processo judicial, seja porque simplesmente não foi paga ainda, essa multa está sujeita ao limite de 100%. Todas as multas são sujeitas ao limite de 100%. A única exceção estabelecida nessa modulação foi exatamente a multa paga. Nas palavras aqui do ministro Toffoli. Os efeitos a partir da edição da Lei 14.689 de 2023, mantidos os patamares atualmente fixados pelos entes da federação até os limites da tese. Então, os patamares fixados pelos diversos entes da federação são mantidos até o limite da tese, o limite é 100%. Ficando ressalvados desses efeitos, quer dizer, os efeitos de data, os efeitos da data da Lei 14.689. Fica ressalvado desse limite da data, que diz que a decisão do Supremo se aplica a partir dessa lei. Mas fica ressalvado, quer dizer, se aplica para trás. As ações judiciais e os processos administrativos pendentes de conclusão até a referida data. Então, todos os processos administrativos que estejam pendentes de conclusão até lá, se aplica. Os fatos geradores ocorridos até a referida data, em relação aos quais não tenha havido pagamento de multa abrangido. Então, eu não paguei, desde que o fato gerador seja anterior à data, se aplica. Então, a única coisa que ficou ressalvada da decisão do Supremo é a multa paga. O contribuinte não pode pedir de volta a multa que pagou acima de 100%. Fora isso, ela se aplica para toda e qualquer situação. E é assim que deve ser feito mesmo, até porque é um limite extremamente importante para evitar a iniquidade, para evitar a desproporcionalidade. Apenas para ver aqui uma colocação que o Padua fez, para a gente finalizar, a diferença entre o confisco, se aplicar, ou não confisco, se aplicar para o tributo ou para a multa, há a parte da doutrina que entende que realmente a multa não estaria sujeita a esse limite. A Procuradoria da Fazenda Nacional, quando sustentou isso, ela tinha até apoio na doutrina. Não, multa é uma coisa, tributo é outra. Vem o Supremo e alarga a interpretação para a obrigação tributária, mas mesmo que a gente não alargasse a interpretação para a obrigação tributária, basta que você analise a questão que o Supremo chamou de confisco a partir do princípio da proporcionalidade. Então, o Supremo pode ter dito, é confiscatória toda multa desproporcional. Então, se a multa for desproporcional, ele entendeu que ela seria confiscatória. Então, é a proporcionalidade que prevalece, a proporcionalidade que tem que ser respeitada, que a gente aprende quando é aluno com becaria, que a multa tem que ser proporcional, a sanção, a pena tem que ser proporcional à gravidade do delito cometido, até porque se não for assim, todo o direito sancionador perde o sentido. Se eu começar a aplicar multas de maneiras desproporcionais, punindo gravemente uma infração leve, ou punindo levemente uma infração grave, aí tudo rui, tudo perde o sentido. Os infratores vão ser levados a cometer os piores atos, porque vão ser punidos da mesma maneira. Então, aquele que não estava infringindo, aquele que fazia uma infração leve, diz, não vou mais agora pecar pouco, não vou pecar é muito, porque o, o, a pena é a mesma para todo mundo. Então a ideia é que a proporcionalidade é essencial ao direito sancionador e é ela que deve orientar essas decisões. Muito obrigado, doutor Schubert. Mais alguma participação entre os presentes fisicamente e os presentes virtualmente?
Creio que não. É, com isso, a gente caminha para a parte final da nossa palestra de hoje, do nosso debate de hoje, reforçando, né, reiterando o convite de que toda terça-feira, né, última terça-feira de todo mês, as últimas terça-feiras de cada mês, ocorre o nosso encontro aqui no I7, onde se debate temas de interesse, de importância para o direito tributário. Doutor Schubert, deseja fazer mais alguma consideração, mais algum convite, mais Não, alguma não. coisa? Não, apenas renovar o nosso convite que toda reunião nós manifestamos aqui para participar da próxima, né? Participar da próxima, pode encaminhar isso, Padre. Então, a gente aproveita o convite, aproveita a oportunidade para convidá-los à nossa próxima reunião, que será na última terça-feira do mês de novembro. E rapidamente consultando aqui o calendário, antigamente o calendário era de papel, né? Hoje é tudo digital, ninguém vê mais nem calendário de papel. Dia 26 de novembro de 2024, a nossa próxima reunião, e ao que tudo indica, deve ser inclusive a última do ano, né? Ao que tudo indica, né? Com certeza será a última do ano, já que dezembro, no caso, entre Natal e Ano Novo, recesso. Então, bom dia a todos, muito obrigado por quem esteve presente, por quem participou. Muito obrigado, doutor Schubert, e declara-se encerrado os debates de hoje, dessa nossa reunião do Instituto Cearense de Estudos Tributários. Uma excelente semana para todos.